Olá, eu sou Hassem. Livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 7, diz assim: Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. É muito interessante como é que um livro histórico registrado aí há praticamente 4.000 anos atrás, a história de Adão, e você começa a perceber que o que estava escrito, o que ficou registrado é tão atual para os dias de hoje. A Bíblia diz que na queda, o homem e a mulher, ao desobedecerem e comerem do fruto, os olhos se abrem. Parece que esse é o ponto da nossa vida pecaminosa. A gente quer sempre enxergar além do que suportamos. Queremos ver o que nós não vamos conseguir compreender. Nós queremos sempre ter uma visão predisposta em, às vezes, olhar para algo que é desnecessário, é superficial. Porque a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e por olharem um para o outro e se enxergarem nus, eles escolheram figueiras e se esconderam de si. Tiveram vergonha um do corpo um do outro. É muito interessante porque os olhos abriram, mas ao mesmo tempo o coração e a alma se fechou um para o outro e, consequentemente, se fecha para Deus também. O pecado muitas vezes na nossa vida é isso, é querer ficar demais com os olhos abertos, é querer saber, é querer entender, compreender as coisas, sendo que de fato nós não temos a capacidade para isso. E é até interessante que quando você volta o capítulo, em Gênesis 2, verso 21, diz que quando Deus percebe que o homem não deveria ficar só, e ele agora quer fazer uma auxiliadora para esse homem, para Adão, a Bíblia diz que ele bota Adão para dormir no verso 21 de Gênesis 2. Diz que ele entra num profundo sono. Enquanto ele dorme, Deus tira dele uma costela. Ele concede e leva até ele uma mulher. E é maravilhoso porque ele estava dormindo. Eu acho que quando ele acordou, o que ele viu, ele imaginou que ele ainda estava em sonho. Deus é assim conosco. Ele quer fazer nas nossas vidas, nos colocando em posição de descanso, de gente que precisa aprender a fechar os olhos e confiar nele, porque ele vai ter sempre o melhor para nós. É muito interessante isso aqui. Não só uma vida conjugal, mas uma humanidade começava de forma em que Deus coloca Adão de olho fechado. Mas na queda é o inverso. A queda não é para fechar os nossos olhos, mas é para abrir. E nesse abrir de olhos a gente começa a ter então visões distorcidas da vida. Porque lá atrás, enquanto ele sofreu essa experiência de estar num profundo sono, ao acordar, talvez ele acordou, mas ele ainda continuava vivendo um sonho de realidade. Ele diz que Eva era osso dos ossos dele e carne da carne dele. Parece que aqui, de olhos fechados, de uma forma espiritual, ele entende o que é primordial, a essência entre ele e a sua companheira. Ele não se perde com besteiras e superficialidades, mas quando ele abre os olhos na queda, simplesmente por enxergar um ao outro nu, ver que os corpos de forma superficial são diferentes, eles se escondem. É isso que nós fazemos. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos chama para andar pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, é a convicção da que se esperam. Quando você anda pela fé, Deus está falando, feche os seus olhos. Volte lá atrás, antes da queda, como eu fiz com Adão. Era para tudo começar e permanecer de forma em que fosse um sonho, tal realidade perfeita. Mas Adão e Eva não quis, eles quiseram abrir os olhos. E abriram os olhos para o sofrimento, para a falta de compreensão, por uma disputa entre ambos. De olhos fechados, eles entendiam a essência que os juntavam. Eles são nada mais do que osso e carne. Mas de olhos abertos, eles começam a se deparar com pormenores de um corpo masculino para o feminino e resolvem se separar. Assim é em todas as áreas da nossa vida. Deus te convida hoje a fechar os seus olhos. É interessante que toda vez que a gente ora, que a gente vai falar com Deus, a gente fecha os olhos.
porque Ele quer que a gente viva nesse mundo de olhos fechados, confiando nele enquanto Ele faz tudo para nós. Porque todas as vezes que a gente resolve abrir, a gente vai cometer pecado. Ou muitas vezes por estarmos cometendo pecado, os nossos olhos estão se abrindo e a gente está definhando, morrendo. Guarde isso, guarde isso. O problema da queda trouxe uma visão desnecessária, exaustiva, profunda, da qual Adão e Eva não daria conta de entender. Deus nos chama hoje para voltar lá na época onde Ele fez Adão dormir. Porque com Deus, Ele quer que a gente descanse, que a gente feche os olhos e deixe Ele ser o nosso guia. Ele quer com Ele, Ele deseja que nós sejamos cegos para Ele ser o nosso guia. Ele não quer que a gente abra os nossos olhos, porque nesse mundo, quanto mais abrimos os olhos, mais falta de esperança, mais tristeza nós temos. Guarde isso no seu coração, busque o Senhor. Feche seus olhos para esse mundo e tenha somente o seu coração, a sua vida guardada, descansada no Senhor. Deus te abençoe.